Yala e eu vou falar um pouco sobre análise combinatória. Bem, a análise combinatória é um estudo realizado na matemática e na lógica. É responsável pela análise das possibilidades e das combinações. Vamos observar alguns exemplos de exercícios que são resolvidos utilizando a análise combinatória. Bem, se quiser saber quantos números de 4 algarismos são formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, é preciso aplicar as propriedades da análise combinatória. Outro exemplo. Um homem possui 5 camisas, 4 calças, 3 paletós e 2 pares de sapatos. De quantos modos diferentes pode se vestir? Para saber essas combinações, é necessário utilizar as propriedades da análise combinatória. Para efetuar os cálculos desses problemas, devemos estudar algumas dessas possibilidades, que são o princípio fundamental da contagem, fatorial, arranjo simples, permutação simples, combinação e permutação com elementos repetidos. Fatorial. Considerando n um número natural maior que 1, podemos definir como fatorial desse número n fatorial. O número n fatorial é igual a n, abre parêntese, n menos 1, fecha parêntese, abre parêntese, n menos 2, fecha parêntese, abre parêntese, n menos 3, fecha parêntese, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Lê-se n fatorial como n fatorial ou fatorial de n. Veja alguns exemplos. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É igual a 120. 8 fatorial é igual a 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É igual a 40.320. 6 fatorial é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É igual a 720. Fatorial de 10. 10 fatorial é igual a 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É igual a 3.628.800. Vamos agora para o princípio fundamental da contagem. Vamos lá. Quando um evento é composto por n etapas sucessivas independentes, de tal forma que as possibilidades da primeira etapa é n e as possibilidades da segunda etapa é n. Prestem atenção. Consideramos então que o número total de possibilidades de um evento ocorrer é dado pelo produto n vezes n. Primeiro exemplo. Ao lançarmos uma moeda e um dado, temos as seguintes possibilidades. Moeda, cara ou coroa. 2 possibilidades. Dado 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Observando o ocorrido, vemos que o evento tem 2 etapas com 2 possibilidades. E uma e outra 6. Utilizando 2 vezes 6 é igual a 12 possibilidades. Exemplo 2. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 4 e 6? E de algarismos distintos, podemos escrever 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27, de 3 algarismos. Tem algarismos distintos, 3, 2 e 1. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6 números de 3 algarismos distintos. Prestem agora muita atenção. Vou falar sobre arranjo simples. A análise combinatória estuda 2 tipos de agrupamentos, arranjos e combinações, que são diferentes, sendo que diferenciam em arranjos simples e combinações simples. Arranjos são agrupamentos que a ordem dos seus elementos faz a diferença. Por exemplo, os números de 3 algarismos formados pelos elementos 1, 2 e 3 são 312, 321, 132, 123, 213 e 231. Esse agrupamento é um arranjo, pois a ordem dos elementos 1, 2 e 3 diferem. É considerado simples, pois os elementos não se repetem. Para que tenhamos arranjos simples, é preciso ter o conjunto dos elementos distintos
com uma quantidade qualquer de elementos, sendo que os arranjos simples formados irão possuir N elementos. Muita atenção! Sendo que essa quantidade será igual ou menor à quantidade de elementos do conjunto. Veja esse exemplo. Dado o conjunto B, 5, 6 e 7, veja os possíveis agrupamentos formados com 2 elementos de B. Vamos agora pular para a combinação simples para fazer a diferença entre combinação e arranjo. Na combinação simples, a ordem dos elementos do agrupamento não interfere. São arranjos que se diferenciam somente pela natureza de seus elementos. Portanto, se temos um conjunto A formado por N elementos tomados P a P, conjunto A formado por N elementos tomados P a P, chamamos de qualquer subconjunto de A formado por P elementos, será uma combinação. Vamos deixar mais claro. Dada pela seguinte expressão. Por exemplo, considere um com 6 elementos que serão tomados 2 a 2. Na Mega Sena existem 50.063.860 combinações, caso sejam tomadas 6 a 6. Muita atenção! Arranjos e combinações simples. Arranjos simples de N elementos tomados P a P, P menor igual a N, são os diferentes agrupamentos ordenados que se podem formar com P dos N elementos dados. Indica-se por AN,P ou ANP, o total desses agrupamentos, que calculamos assim. Escrevo: AN,P é igual a N, abre parêntese, N menos 1, fecha parêntese, abre parêntese, N menos 2, vezes, abre parêntese, N menos P mais 1. Ou exemplo, A8,4, onde N é igual a 8 e P é igual a 4. Combinações simples de N elementos tomados P a P, P menor ou igual a N, são os subconjuntos com exatamente P elementos, que se podem formar com os N elementos dados. Indica-se por CN,P ou CNP, AP, um número total de combinações de N elementos tomados P a P, calcula-se por CN,P é igual. Observação. Devemos observar que, por serem subconjunto, a ordem dos elementos não importa, gente. Exemplo, C6,2, onde N é igual a 6 e P é igual a 2. Agora vamos falar das permutações. As permutações são agrupamentos formados pelos mesmos elementos, por isso diferem entre si, somente pela ordem dos mesmos. Por exemplo, gente, se C é igual a 2, 3 e 4, as permutações simples dos seus elementos serão 234, 243, 324, 342, 423 e 432. Indicamos um número de permutações simples de N elementos distintos por Pn é igual a N fatorial. Primeiro exemplo. Quais os anagramas da palavra amor? Um anagrama formado com A, M, O e R corresponde a qualquer permutação dessas palavras, de modo a formar ou não palavras. Fiquem bem atentos. Essa permutação pode formar ou não palavras. Temos 4, então, possibilidades para a primeira posição, 3 possibilidades para a segunda posição e 2 possibilidades para 3 posições e 1 possibilidade para a 4ª posição. Pelo princípio fundamental da contagem, temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 possibilidades. Por que 24? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Podemos chamar de 24 possibilidades ou 24 anagramas.
A permutação com elementos repetidos pode ser chamada também de permutação de elementos repetidos. Devem seguir uma forma diferente da permutação, pois elementos repetidos permutam entre si. Para compreender como isso acontece, vamos citar algum exemplo. A permutação da palavra matemática ficaria da seguinte forma: se levar em consideração as letras que são chamadas de elementos repetidas, a permutação ficará assim: P, 10, é igual a 10 fatorial. Por que P? P serão os elementos. Então, será 10 fatorial igual a 3.628.800. Agora, com a palavra matemática, repete 3 vezes a letra T, repete 2 vezes a letra M, repete 2 vezes. Assim, a permutação entre si dessas repetições seria 3 fatorial, 2 fatorial e novamente 2 fatorial. Portanto, a permutação da palavra matemática será: com a palavra matemática, podemos montar 151.200 anagramas. Bem, espero que tenham entendido e serão lançados novos vídeos para melhor entendimento. Obrigada.